Oi, meu nome é Reginaldo Mota e eu tô aqui para apresentar o trabalho de inteligência artificial. Meu RA é 80468. E, bom, eu vou aqui pro Colab para não gastar muito tempo, tá? Basicamente, eu fiz sozinho o trabalho e a gente vai resolver o problema do caixeiro viajante, tá? Eu, é, eu abstraí aqui esse problema de uma forma que eu consegui codificar o meu indivíduo como um vetor de de índices, né? Cada um desses, um vetor de inteiros, né? Cada inteiro aqui representa a cidade onde ele vai estar nesse momento. Então, primeiro ele está nesse exemplo aqui, né? Primeiro ele está na cidade 0, depois ele vai para a cidade 1, depois ele vai para a cidade 2 e aí ele volta para a cidade 0. Basicamente, esse vai ser a rota que ele vai traçar. Então, cada indivíduo da minha população aqui, é, do meu algoritmo genético, ele vai ser uma rota que ele vai traçar, né, partindo sempre da cidade 0 e finalizando sempre na cidade 0. Então ele vai ter que passar por todas as cidades, mas sempre iniciando em 0 e finalizando em 0. Basicamente é isso. A minha função de fitness aqui eu defini como a distância, a soma das distâncias. Né? Então vai ser a distância percorrida total pelo caixeiro viajante. Então ele vai sair de 0, vai para 1, vai para 2, vai para 0. Então eu pego a distância de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 0 e somo. Né? Basicamente essa vai ser a minha fitness. Depois, então aqui, na minha configuração do problema tem que existirão 6 cidades, né? O caixeiro viajante sempre partirá da cidade de índice 0, né? E finalizará também, esqueci de descrever isso, né? As cidades sempre serão representadas por índices de números inteiros que não se repetem. E eu considerarei todos os operadores básicos. Então eu fiz implementações para cada um deles, tá? Então vamos lá. Primeiro, importações, básico aí, a gente vai importar o NumPy, o random, o typing para deixar tipado aqui para a gente conseguir manipular melhor as variáveis, enfim, o math para poder fazer cálculos matemáticos e o matplotlib.pyplot que a gente só vai utilizar para fazer plotagem de gráfico, só para isso, tá? Bom, primeiro eu criei uma função que vai gerar o mapa da cidade. Basicamente ele vai gerar um mapa aleatório com as distâncias de cada uma das cidades e a cidade para ela mesma vai ser zero. É só isso. E aí esse get distância ele vai te retornar a distância de uma origem para o destino dentro daquele mapa. E esse mapa vai ser representado por uma matriz, tá? Então é uma matriz de arrays de inteiros. Então vai ser uma matriz, vai ser uma lista de inteiros, basicamente é isso. A gente tem também a quantidade máxima de indivíduos. A gente tem o gerar indivíduo, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar um indivíduo, vai criar um array de 1 até a quantidade de cidades, né, menos 1, porque o range ele não vai até o número, ele para um antes. Por que de 1 até a quantidade menos 1? Porque eu vou aplicar um shuffle, que é basicamente um embaralhamento desses números, e aí eu vou ter um array bagunçado. Depois eu adiciono zeros no início e no final. Com isso, eu tenho um vetor que ele sempre vai começar e terminar em zero, e o meio ele é bagunçado. Começa ordenado e o bagunço. Por quê? Porque na minha implementação eu não considerei repetições de cidades. Então, o caixeiro viajante ele não vai repetir nenhuma cidade. Então, uma vez que ele passou por um, ele não volta mais na cidade 1. É meio que isso. Então foi isso. Aqui eu consigo gerar um indivíduo, né? E aí, já que eu não estou considerando indivíduos cidades, né, repetidas, e também aqui eu não quis considerar indivíduos repetidos na população inicial. Então, para poder evitar isso, eu criei esse while aqui. No entanto, isso aqui dá problema, porque pode ser que, como eu fiz essa limitação de não repetir cidades, pode ser que eu nunca consiga preencher esse negócio por conta da quantidade de indivíduos que eu estou passando aqui, ela poder
não gerar, ela poder ser muito grande e superar a quantidade total de indivíduos que eu consigo ter, diferentes. Então eu adicionei essa flag de repetir aqui e ele basicamente ele vai fazer, ele vai utilizar a princípio o que está sendo passado por aqui, mas ele vai validar aqui se a quantidade de indivíduos é maior aliás, se a quantidade de indivíduos é maior do que a quantidade máxima de indivíduos permitidos, né? Se for, eu vou deixar repetir sempre. Basicamente é isso, certo? A minha função de fitness, basicamente ele vai calcular a distância máxima e aí o meu fitness ele vai ser decrescivo. Então eu quero que o meu melhor indivíduo é quem tem o menor fitness possível. Então, quanto menor o fitness, melhor é esse indivíduo para o meu problema. Tá? A função retorna fitness, basicamente, ela itera sobre a população, sobre cada indivíduo da população e adiciona no array o fitness desse indivíduo e retorna esse array com todos os fitness de todos os indivíduos da população. Tá? A minha seleção, ela vai selecionar dois indivíduos, tá? E aí essa seleção ela vai ser por base nesse sorteio aqui, tá? Então ela vai sortear e aí ela vai verificar qual é o indivíduo que o fitness é o menor dentre esses dois sorteados. E aí ele vai aplicar esse sorteio duas vezes. E aí com esse sorteio, com esses indivíduos sorteados, ele retorna. Então basicamente essa seleção ela é feita de uma forma aleatória, né? E considerando ali o fitness para poder filtrar. O nosso cruzamento já ele é um pouco diferente, porque não vou considerar o caso de cidades se repetindo. Então, como as cidades não vão se repetir, eu não posso simplesmente trocar. E também, né? Porque se eu só, por exemplo, eu pego um ponto em dois indivíduos diferentes, troco um pelo outro, eu posso ter uma solução que não é solução, que não passa por todas as cidades. Então não é uma solução para o problema. Então o que eu fiz? Eu fiz essa função de swap, né? Que ela basicamente eu vou pegar um elemento eu vou pegar esse ponto em ambos os vetores, em ambos os indivíduos no caso, né? E aí, por exemplo, se num indivíduo é 1 e no outro é 2, eu vou trocar o 1 pelo 2, né, de lugar em cada indivíduo. Então esse valor que foi pego em ambos, ele vai ser trocado individualmente, né, em cada um dos indivíduos. E eu vou retornar. Basicamente o meu cruzamento ele vai funcionar dessa forma. O elitismo não muda, né? A única coisa que aqui é porque a gente vai pegar o fitness mínimo, né? Então a gente vai pegar o menor fitness e não o maior. Mas aí eles continuam sendo retornados dois indivíduos com esse fitness mínimo. Mutação. A minha mutação, eu vou aplicar aquele shuffle, né? Então não poderia, por exemplo, simplesmente sortear um número aleatório e colocar em qualquer lugar, porque eu poderia quebrar da mesma forma, né? Então o que eu fiz? Eu também tem a lógica de sortear aqui, mas essa lógica de sorteio ela tá mais envolvida para poder sortear dois pontos desse filho, né, desse indivíduo, para que eu possa fazer esse swap, tá? E aí eu faço essa mutação aí nesse filho. Então vamos lá, né? Vamos ver o código funcionando. Então, bom, primeiro eu vou definir aqui 20 indivíduos e 6 cidades. Depois a gente vai gerar o mapa. E o mapinha está aqui. Vamos gerar a população inicial. Essa população de 20 indivíduos. E vamos colocar aqui para rodar. Nessa hora aqui eu tenho várias variáveis que vão servir para fazer métrica depois, tá? E eu tenho essa função que é a condição de parada. Eu decidi definir uma parada que vai depender de quantas gerações o melhor indivíduo não muda. Então, se o melhor indivíduo ele permanece sendo o melhor indivíduo por 500 gerações, ele continua, não vai mudar. Então a gente vai matar, né? Nossa condição de parada é essa. Tá? Então o primeiro indivíduo que
que permanecer 500 gerações no poder, né, ele vai ser o nosso melhor indivíduo, tá? E basicamente a função aqui não tem muito segredo. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente pegar a população, ele vai calcular o fitness de todo mundo, pegar o melhor fitness, o melhor indivíduo, imprimir aqui pra gente, né, salvar nessa meu array de melhores indivíduos, que é para fazer métrica depois, tá? Isso aqui tudo é para fazer métrica e gráfico. E, bom, o elitismo ele vai continuar aplicando. O elitismo pegar os dois melhores indivíduos dessa população, já para mandar para a próxima população, então eles já ficam salvos para a próxima. Depois, a gente vai fazer aquele processo de continuar para manter a quantidade de indivíduos da população, né? Então a gente vai gerar, vai selecionar indivíduos no torneio, vai aplicar o cruzamento, aplicar a mutação e vai criar nova população, tá? Simples assim. É isso. Então vamos rodar isso aqui, tá? Isso aqui tá com que rodou antes, tá? Então basicamente, ó, vamos rodando aqui. Perceba que rodou rápido, né? Rodou 1 segundo, já foi o suficiente, né? Mas perceba, e aí, talvez a gente deu sorte, né? Vamos ver. Tá vendo? Ó, um único indivíduo disputou. Então, tipo, na primeira interação ele já encontrou. Então vamos rodar de novo para ver se a gente encontra. Se a gente não dá tanta sorte aqui nessa próxima. Na verdade, nesse daqui não vai mudar, né? Porque como tá na primeira, eu tenho que reiniciar a população inicial, né? Então, eu vou reiniciar aqui a população inicial e vou rodar novamente. Agora já pegou 3 indivíduos que disputaram a posição de melhor indivíduo, né? Então, na primeira vez que a gente rodou, a gente deu sorte, né? Agora a gente já não deu tanta sorte assim, a gente não pegou na primeira interação. Então, aqui, ó, esse gráfico, e a gente vai conseguir ver as transições, ó. O primeiro indivíduo ali tinha 188 de fitness. Depois a gente conseguiu encontrar um indivíduo com 185. Logo em seguida a gente encontrou um indivíduo com 182. E aí esse indivíduo durou e ele conseguiu ficar na liderança por 500 gerações. E aí foi ele mesmo que ficou. Então foram necessárias 514 gerações para conseguir fazer isso funcionar. E aí na geração número 14 a gente já encontrou o nosso vencedor. Mas o que é mais interessante de fazer aqui é aumentar essa quantidade de cidades, né? Porque com 6 cidades fica até simples do computador fazer esses cálculos, mas com 100 cidades, por exemplo, perceba aqui que é o mapa, ele já piora a visualização, a população também é difícil de ver. Se é difícil de ver a população, imagine imaginar a quantidade de combinações possíveis. E então, com o algoritmo genético, isso aqui vai ficar muito mais fácil de ser feito. Que ele vai demorar o quê? Uns 30 segundos, 50 segundos, ou até às vezes nem isso, até às vezes 10 segundos, 20 segundos para poder calcular. Coisas que a gente na mão seria, quem sabe, semanas, meses para poder fazer. Muito interessante. Demorou 20 segundos aqui. E vamos ver aqui nossas métricas, né? Elas são mais interessantes quando a gente tem muitos dados, né? Então vamos lá, vamos subir aqui para cima, aqui. Foram necessárias, eu vou fazer melhor. Eu vou comentar essas duas aqui, que elas com muitos indivíduos ela fica meio chata. Aí, perfeito. Foram necessárias 4.259 gerações. Agora já, a gente precisou de bastante gerações, né? Foram encontrados 109 indivíduos para disputar essa melhor posição. Então a gente tem muito mais indivíduos, né? O melhor indivíduo ele apareceu só na geração 3.769. Então a gente demorou muito mais. Então esse gráfico aqui, como tem mais transição, vai ficar mais legal. Olha, perceba que no início a gente tinha um fitness de 4.000 e pouco, mais de 4.000, né? 4.500 aí, 4.400 por aí, né? E aí ele foi caindo, né? Deu uma queda aí. Eu percebo que no início a queda é muito mais rápida, né?
ela é uma descida muito mais íngreme. Depois ela vai é, diminuindo, né, essa quantidade de esse, essa velocidade, né, na transição, porque vai ficando mais difícil, né, a população ela começa a ter indivíduos que são cada vez melhores, e aí para poder encontrar um indivíduo que supere o outro vai ficando cada vez mais difícil. É isso aqui, é o que a gente acaba percebendo aqui, ó, que isso aqui parece uma exponencial tendendo a zero, né? E aí essa era realmente a nossa intenção, né? Reduzir o fitness, né? Então aqui a gente tinha soluções ruins, soluções que estavam muito caras, né? E aí conforme vai aqui diminuindo, conforme o tempo, né? Conforme as gerações vão passando, a gente vai conseguindo encontrar um fitness cada vez menor. Bom, mas eu já estou estourando aqui o meu tempo. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar as referências aqui também no código. Basicamente foi o vídeo do professor Ricardo Serri, eu acho que ele fez, da mochila, né? Ele explica sobre o algoritmo genético e ele também faz uma implementação da mochila limitada, né? Que tem seus pesos, enfim. E basicamente é isso. Tchau, tchau.